Muito obrigado. Eu vou falar aqui sentado, fica mais próximo do que ir ali para o púlpito. Vou tentar, durante não mais de 40 minutos, poder fazer duas coisas, que é o que devia ter feito de manhã e não fiz, e de alguma maneira compensar um bocadinho a ausência do Dr. António Barreto, que devido a uma doença que não lhe permitia estar aqui, não é nada de especialmente grave, é daquelas crises que as pessoas têm e que resolvem, mas que infelizmente não lhe permitiu, como tínhamos pensado, estar aqui da parte da tarde. E, portanto, falarei também um pouco, coisa que me agrada, sobre o que estamos aqui a fazer do ponto de vista do que se passa em Portugal e do que se passa na Europa e no mundo, o que é, como já viram pelas intervenções anteriores, absolutamente essencial. Deixa-me saudar, em primeiro lugar, os presentes de Câmara e esta Associação de Municípios. Eu tive o prazer de participar nas primeiras conferências. Se lembram, na altura, um bocadinho falando de coisas não muito agradáveis e fazendo, infelizmente, com alguma razão, a antevisão da atrapalhação em que nos encontramos. E venho aqui também com muito gosto esta terceira conferência, já no quadro do trabalho que estou a desenvolver para a Associação, que visa, no fundo, permitir que tomem decisões com mais força, com mais qualidade e com mais durabilidade. A primeira nota que eu gostava de deixar é nós temos que perceber que estamos num daqueles momentos raros. Estamos a viver com coisas que nunca vimos nem nunca sentimos. Nunca sentimos tanta atrapalhação económica e nunca vimos tanta erosão em instrumentos, em metodologias, em capacidades que nós julgávamos mais sólidas do que efetivamente são. Reparem, o melhor exemplo, sem tirar daí nenhuma leitura que não seja aquela que vou tirar, quando ouvem, ou ainda mais fortemente quando pensam, quando ouvem, nós precisamos de medidas favoráveis ao crescimento económico. Normalmente, quando se diz esta frase, ou quando pensamos esta frase, o que se segue é um silêncio de chumbo, porque não se identifica por trás dessa declaração absolutamente nada. Não sabemos o que é isso. Se formos autênticos, se formos verdadeiros, quando dizemos precisamos de crescimento económico, temos uma imensa dificuldade em dizer o quê. E verdadeiramente o que nós sabemos é que muito do que fizemos no passado não serve para resolver esta crise. E isto acontece por razões que têm que ver com uma profundíssima transformação do mundo. Eu, nas últimas conferências que fiz, dei um exemplo que me parece fácil de entender. Em 1948, a Índia tornou-se independente. Passaram 50 anos, 60 anos. É absolutamente normal que um país da dimensão da Índia, 50, 60 anos depois da sua independência política, tenha alcançado uma parte substancial da sua independência económica e que, portanto, seja hoje uma economia com força, que obviamente cria realidades novas, umas positivas, outras negativas. A Índia, que ajudou muito a Inglaterra a fazer a Revolução Industrial, hoje não ajuda tanto a Inglaterra, mas confronta a Inglaterra com a necessidade de manter o seu nível de vida através de outras formas que não aquelas a que estava habituada. Tudo isto é absolutamente normal. A Índia vai ultrapassar a China em população por alturas de 2030, 2035 e vai se tornar a maior economia do mundo ainda durante o século XXI. E, portanto, a primeira nota que vale a pena dizer, nós não podemos fugir disto, durante muito tempo o mundo, do ponto de vista económico, comportou-se como uma turma, daquelas turmas que dão prazer a um professor como o Presidente Sinfãs. Isto é, aquelas turmas em que não há apenas um aluno que representa a média, praticamente todos os alunos representam a média da turma e a turma tem uma boa média.
A economia mundial durante muito tempo foi assim. A última década do século XX, a economia mundial cresceu sensivelmente 3,2%. O mundo avançado cresceu à volta de 2,8% e o mundo emergente e subdesenvolvido cresceu à volta de 3,4%. Na primeira década do século XXI, o mundo cresceu 3,3%, o mundo emergente e menos desenvolvido cresceu 7,8% e o mundo avançado cresceu 1,2%. Portanto, temos agora uma turma que é uma turma em que não há nenhum aluno com a média. Ou são muito bons alunos ou muito maus alunos. O mundo avançado, o mundo industrializado, o Japão, os Estados Unidos, a Europa, é um mundo que envelheceu, mais o Japão e a Europa que os Estados Unidos, como sabem, continuam a ter uma fortíssima imigração, e é um mundo que desaprendeu o crescimento. Não é hoje capaz de crescer ao ritmo a que foi capaz de crescer. E atenção que não é o PIB da conversa de telejornal, o PIB de cada ano. É aquilo que se chama a tendência de crescimento da riqueza. Nós, qualquer agricultor sabe isto, nós não produzimos todos os anos sempre a mesma coisa. Nós temos anos melhores, anos piores. O que nos interessa é a tendência. Desse ponto de vista, nós estamos sempre a dizer que o mundo rural se deve transformar. Nós, quer dizer, eu não, nem a maior parte da sala, mas ouvem muitas pessoas achar que o mundo rural está condenado a transformar-se num mundo igual ao mundo urbano. Não, o mundo rural é diferente e a sua valia vem dessa diferença e, portanto, o mundo rural dá algumas lições ao mundo industrial e urbano, nomeadamente no cálculo do rendimento permanente. Um agricultor pouco educado sabe mais determinar o que é o rendimento permanente do que um industrial apressado com alguma educação, que se deixa entusiasmar pelos anos bons, não percebendo que depois de alguns anos bons vêm anos menos bons. E, portanto, esta tendência de crescimento de longo prazo das economias europeias baixou de um pouco mais de 3% para cerca de 1%. Qual é a consequência disto? A Europa, a crescer a 1% ao ano, não é capaz de satisfazer o que está nas suas Constituições. O problema põe-se desta maneira. O que está escrito nas Constituições, do ponto de vista de direitos de cidadania, do ponto de vista de relação com o ambiente, do ponto de vista daquilo que nós dizemos, as casas têm que ser construídas com esta especificação, as escolas têm que ter esta especificação, as cidades não podem ter ruído acima de tanto, os aeroportos não podem funcionar desta maneira, os hospitais têm que funcionar desta maneira, temos este tipo de direito à proteção social, temos este tipo de direito. O que está nas nossas Constituições pressupõe economias que cresçam mais de 3% ao ano. As economias em que nós vivemos não crescem mais do que 1,5% ao ano. Nós temos este problema. Podemos sempre, quando temos um problema, assobiar, podemos não o querer enfrentar. Se lembram, em 2010, uma das coisas que eu aqui disse foi: nós estamos a viver um período de negação da realidade. Portugal está a tentar manter uma festa quando já não tem condições nenhumas para uma festa de consumo. E, portanto, é neste mundo que aquilo que os presidentes desta Associação de Municípios me disseram quando eu comecei este trabalho, foi basicamente a linguagem muito simples e foi, do meu ponto de vista, entusiasmante, porque o que me disse, representando os seus colegas, o engenheiro António Borges, foi: ó professor, nós temos a sensação, tendo uma boa, aliás o Presidente do Movimento disse isso hoje aqui, tendo uma boa autoavaliação de coisas feitas no passado, nós temos a sensação de que não vamos lá da mesma maneira. Não vamos lá aqui em desenvolvimento económico e social. Portanto, a ideia era encontrar um novo caminho, uma nova forma de fazer desenvolvimento económico e social. Mas esse problema que tem o Douro Sul é o problema que tem a Europa, é o problema que tem Portugal. Não é um problema do Douro Sul, é um problema da Europa, de Portugal. Nós temos simultaneamente que ter outra relação com o ambiente e temos que ter outra relação com o resto do mundo. Com a Ásia, com a África, com todo o mundo que está a emergir e que está a querer ter outro tipo de vida. A China, nos últimos anos, tirou da pobreza cerca de 400 milhões de pessoas. Há hoje mais 400 milhões de pessoas que podem decidir fazer isto e não aquilo. Antes deste crescimento da China, essas pessoas não decidiam nada. Não tinham poder discricionário, sobreviviam. E, portanto, nós temos que ter a consciência de que esse desafio é, obviamente, um desafio interessante. É muito fácil jogos de soma negativo. Eu fico com esta parte, tu ficas com esta, eu fico com mais, tu ficas com menos. Para mim, estou bem, para ali estou mal.
jogos de soma negativa são fáceis. Jogos de soma positiva são mais difíceis. Partilhar desigualmente o progresso não é muito apetecível para certas instituições e para certas pessoas, como sabem. Há quem prefira, não é para mim, não é para ninguém. Mas verdadeiramente o desenvolvimento económico e social faz-se dessa maneira. É criando jogos de soma positiva em que necessariamente a partilha pode ser, durante uma primeira fase, razoavelmente desigual. E depois logo corrigimos essa desigualdade. E, portanto, como é que a Europa sobreviveu nos últimos 20 anos a esta situação? Como Portugal. Pediu emprestado. A China poupa 45% do seu rendimento. Os grandes países emergentes que crescem a 7, 8% ao ano poupam 20, 30%. O mundo avançado, que não era capaz de produzir o suficiente para garantir o que está nas suas constituições em termos de bens e serviços públicos e não eram capazes de produzir o suficiente para satisfazer as expectativas dos seus consumidores, pediu emprestado. A crise da dívida soberana na Europa não caiu do céu. A crise da dívida soberana da Europa caiu da sensação de que quem emprestava à Europa tinha que a Europa não era capaz de pagar. A Europa no seu conjunto, a Europa na sua diversidade. E como num quarteirão ou numa rua se nota a primeira crise através desta ou daquela pessoa, na Europa notou-se isto através de quê? Dos países mais vulneráveis, dos países com menos capacidade competitiva, porque a nossa crise é, em primeiro lugar, uma crise de competitividade. Nós não somos capazes de criar riqueza ao ritmo suficiente a que é necessário para aquilo que nós já somos como seres humanos. Nós já somos mais educados, nós já vivemos muitos anos, nós já queremos uma outra relação com o planeta, nós somos melhores, mas para sermos melhores temos que criar mais riqueza. Não podemos ser melhores criando menos riqueza. E como não nos devemos resignar a não ser melhores, nós temos que arregaçar mangas e criar mais riqueza. Portanto, o desafio do Douro Sul é o desafio de Portugal, é o desafio da Europa. E mais, o que aconteceu no Douro Sul não é responsabilidade das pessoas que estão nesta sala, nem das pessoas que vivem nesta terra. O que vai acontecer no Douro Sul não é um problema dos 105, 106 mil pessoas que vivem aqui. É um problema de Portugal. O problema dos taleiros de Viana não é um problema de Viana do Castelo. É um problema de Portugal. É um problema da Estratégia de Defesa Nacional de Portugal. Portanto, o ressurgimento da nossa região norte e da cidade do Porto, que não há razão nenhuma para serem das regiões menos desenvolvidas da Europa, com menos de 70% do nível de vida médio na União Europeia alargada, é um problema de Portugal. Portugal não fica bem se o Porto e a região norte não ressurgirem. Não é um problema regional, é um problema nacional. E, portanto, esta realidade, o professor Paulo Madruga hoje de manhã já evocou isso, a União Europeia deu agora, para o 2014-2020, um passo muito importante em frente, que foi dizer, pela primeira vez, uma coisa muito importante. Todos são lembrados da Estratégia de Lisboa. Era muito atraente. Uma economia baseada no conhecimento, aprendizagem ao longo da vida, uma reforma do modelo social, isto esqueceu-se um bocadinho, não era tão agradável quanto a economia baseada no conhecimento e a aprendizagem ao longo da vida, e um método de governo mais eficaz. 4 coisas muito interessantes. Claro, método de governo mais eficaz, mais coordenado e reforma do modelo social, mais difíceis, menos atrativos, economia baseada no conhecimento e aprendizagem ao longo da vida, mais interessantes e, portanto, mais falados. E depois puseram-se um conjunto de indicadores. E depois fez-se uma coisa absolutamente estúpida, que foi dizer, isto é o que vamos todos fazer. Vai fazer a Finlândia, vai fazer Portugal, vai fazer o Douro, vai fazer Lisboa, vai fazer o Algarve, vai fazer a Madeira, vai fazer Ile-de-France, vai fazer a Toscânia. Todos vamos fazer 3% de investigação e desenvolvimento no produto. Loucura. Nós não podemos fazer todos o mesmo. Ora, para 2014, 2020, a Europa desenhou uma nova estratégia, muito parecida com a de Lisboa, 2020, estratégia 2020, sempre uma grande capacidade de comunicação, não tem mal nenhum quando tem conteúdo, não é? Portanto, 2020, é simples. Qual é a vossa estratégia? 2020, ok. Com 3 pilares. Agora, obviamente, na atrapalhação em que temos tem que ser crescimento, portanto é uma estratégia de crescimento. Como? Eu vou dizer em inglês, porque em português nós temos outra riqueza, é smart, inclusive e sustainable.
Portanto, ou seja, deixemos o SMART em paz, já lá vou, portanto é inclusivo e sustentável. Sustentável quer dizer que não se satura, que não tem dentro de si próprio os limites do seu fim, que estabelece um bom relacionamento com o planeta, que estabelece uma boa relação com a flexibilidade, com a adaptabilidade, que muda às vezes que é necessário mudar, inclusivo, que se desenvolve com equilíbrio social, que é positivo, em que todos têm algo a ganhar, que ninguém fica para trás, certo? Correto? SMART. Em português nós usamos duas palavras para SMART, não é? Uma é inteligente, outra é esperto. Portanto, aqui já temos que decidir, inteligente vale a pena, esperto não especialmente. E, portanto, até aqui nada de especialmente novo, embora tudo isto suficientemente importante para valer a pena pôr em marcha, mas depois uma simplicíssima especificação, que é: este objetivo passa a ser prosseguido à escala da União Europeia no seu conjunto. E cada país e cada região contribui para ele à sua maneira. Portanto, quer dizer que algumas regiões podem ser a cereja, outras podem ser o pão de ló, outras podem ser a cobertura, outras podem ser a castanha ou a noz, outras podem ser o açúcar, outras podem ser o licor, outras podem ser... Ou seja, cada um vai poder ter a sua própria estratégia de contributo para um objetivo mais geral. Mais uma vez, correto, interessante e novo, porque vai impedir que todos queiram fazer o mesmo, que todos queiram ser rivais na disputa dos mesmos objetivos. E, portanto, é uma ajuda. É mais importante isto que devo dizer, é mais importante isto, se isto for respeitado, que Portugal ter mais 1.000 ou menos 1.000 milhões de euros de fundos estruturais. É muito mais importante podermos aplicar bem os recursos que vamos ter, e os recursos que vamos ter, por pior que corra a reunião de hoje em Bruxelas, ou que seja necessária uma nova reunião, hão de se aproximar dos 20.000 milhões de euros que tivemos neste quadro de referência estratégica nacional. E, portanto, queria deixar esta nota, que é amiga do trabalho que estamos aqui a fazer e que é amiga do Douro Sul. Por isso não vai haver CREN, nem QCA, acabou. Vai haver uma coisa, as siglas são sempre um bocadinho traiçoeiras, vai haver QEC. Portanto, Quadro Estratégico Comum. Vai haver um quadro estratégico comum para a Europa, mas depois à escala nacional não vai haver nem QCA, nem CREN, nem nada. Vai haver o que nós fomos capazes de montar e que é o quê? Vai haver um acordo de parceria entre o Estado português e as instituições europeias, em que Portugal vai dizer: nós vamos contribuir para essa estratégia desta maneira, e depois vai haver um conjunto de programas operacionais com dois princípios, que é: esses programas têm que ser territorializados, portanto não há espaço para programas construídos de raiz numa base setorial sem território. Esses programas só se podem construir naquilo que é especificamente Fundo de Coesão e que tem que ver com aquilo que Portugal tem que fazer no quadro da organização europeia, redes de infraestruturas, etc. E, para além dessa territorialização, há uma preocupação imensa de massa crítica, concentração. Menos projetos, melhores projetos. Também é amigo do Douro Sul isto. E, portanto, nós estamos nesta situação de imensa atrapalhação, como já foi dito praticamente por todos os presidentes dos municípios que já usaram da palavra. Não é por estarmos numa situação de dificuldade conjuntural que nós devemos moderar a nossa reflexão estratégica, é exatamente porque estamos numa situação de dificuldade conjuntural que nós devemos acelerar o nosso pensamento estratégico, a nossa reflexão estratégica. Nunca foi tão necessário planear, nunca foi tão necessário parar para pensar, mudar de agulha e construir novas soluções. E, portanto, desse ponto de vista, este trabalho que estamos a fazer e esta conferência são muitíssimo importantes para o futuro do nosso país e para o futuro desta região. Dito isto, temos que perceber que estamos numa situação muito difícil e que nem sequer temos garantido
estarmos já numa fase de recuperação. Penso que têm a noção que o ajustamento em termos de consumo já ultrapassou, com as previsões que podemos fazer para 2013, já ultrapassou cerca de 9% e ele vai ultrapassar seguramente os 12%. Em termos de quebra da procura acumulada interna, nós vamos aproximar de cerca de 18%, 2011, 2012, 2013. E, portanto, a nossa economia está numa dificuldade muito grande, o desemprego é muito elevado, como sabem, alguns rendimentos ajustaram em baixa com uma velocidade vertiginosa, não é? E, portanto, é uma situação de grande complexidade. A economia paralela ou subterrânea cresce também a uma velocidade significativa. O Estado português tem imensa dificuldade em cobrar receitas fiscais e, portanto, a situação conjunturalmente é bastante problemática e, obviamente, que nós não temos outro caminho pela frente que não seja o caminho da revisão periódica do Programa de Auxílio Económico e Financeiro com o Fundo Monetário Internacional, a União Europeia e o Banco Central Europeu. A minha esperança, e creio que é de todos os portugueses, é que as próximas revisões trimestrais permitam algumas medidas de acompanhamento. Isto é, o que é que está a correr menos bem ou o que é que está a correr mal, a incapacidade de fazer crescer as receitas fiscais e a incapacidade de reduzir o impacto das medidas de austeridade sobre o consumo e o investimento. Isto não se faz recusando a austeridade, porque obviamente ela não é sequer uma escolha nossa, nós fomos derrotados. A sociedade portuguesa, a economia portuguesa foi derrotada e, portanto, rendeu-se. Nós assinámos, quando pedimos auxílio económico externo, assinámos um tratado de rendição. Perdemos independência nesse preciso momento porque o nosso financiamento, o financiamento da nossa economia, não é o financiamento do Estado português, é o financiamento da economia portuguesa, de toda a economia, é garantido por este Programa de Auxílio Económico e Financeiro que tem agarradas um conjunto de condições que nós temos que cumprir. Portanto, o melhor é cumpri-las, fazer os ajustamentos todos temos que fazer o mais depressa possível e ter um período de recuperação que corra bem. E, dito isto, eu creio que têm a noção dessa dificuldade, mas têm a noção também que essa dificuldade se vai poder enfrentar com outras formas e outras maneiras de fazer desenvolvimento económico e social, que é aquilo que aqui nos traz. Então, nesta dimensão, o que é que importa dizer? Em primeiro lugar, a ideia que nós temos é que a estratégia para o Douro Sul é uma estratégia muito própria. Talvez, para aqueles que estiveram atentos, é uma estratégia que satisfaz o que foi dito pelo Presidente da Câmara de Lamego e pelo Presidente da Associação de Municípios. Para que, se estiveram atentos, um falou da importância de uma maior coordenação ao nível do Douro Sul e outro falou da importância da massa crítica e da articulação do Douro Sul com outros territórios. E, portanto, como eles fazem parte da mesma estrutura de direção e estão de alma e coração, penso eu, neste processo, isto faz sentido. Nota, então, fazer uma estratégia para o Douro Sul é fazer uma estratégia para um Douro maior que o Douro Sul. Ou, para sermos completamente técnicos e rigorosos, fazer uma estratégia para que o Douro Sul possa ser protagonista no Douro Sul e num Douro mais largo que o Douro Sul. O que é este Douro? Quem conhece Portugal acha que faz sentido, concordará comigo, que faz todo o sentido e que é muito importante criar não um Douro mítico, mas dar vida a um Douro grande, a um grande Douro. É preferível um grande Douro porque é qualitativo e não quantitativo. Ou seja, uma região com capacidade para mandar em si própria, com capacidade para se relacionar, com capacidade para valorizar tudo aquilo que tem para valorizar. Se bem entendi a proposta do Presidente Lamego, nesse grande Douro, o Douro Sul tem que ter lugar e para ter lugar tem que fazer sentir a sua presença. Portanto, do meu ponto de vista, do trabalho que estamos a fazer, isto faz todo o sentido e a estratégia que estamos a tentar desenvolver é, obviamente, uma estratégia que parte do Douro Sul, mas não se esgota no Douro Sul, nem do ponto de vista do território que beneficia com a estratégia, nem do ponto de vista da polarização das atividades. Segunda nota, por opção metodológica nossa
e por sentimento dos responsáveis autárquicos da região e das pessoas com quem falamos, não há outra forma de desenvolvimento para este território que não seja aquilo que nós podemos chamar o desenvolvimento a partir de dentro. Isto é, há basicamente 3 formas de desenvolvimento. Uma é o desenvolvimento puxado de fora. Alguém a partir de outro país vai desenvolver um determinado território. Faz lá uma mina, investe numa mina, cria qualquer coisa que tem presença nesse território. E o território é desenvolvido a partir de fora, puxado por fora. Não é muito agradável, pode durar 5 anos, pode durar 10 anos, fica sempre muito limitado esse processo de desenvolvimento e não tem grande sustentabilidade. Outra perspectiva seria, não, o mundo está perigoso. Índia, China, Rússia, Malaca, Brasil, tudo uma grande confusão, tudo muito... Europa, sei lá o que é, fiquemos a olhar para dentro. Portugal para os portugueses, o Douro Sul para quem cá vive, uma estratégia virada para dentro. Era o pior que podíamos fazer. Perdíamos dimensão, perdíamos dinamismo. Portanto, o que nós temos de ser capazes de fazer é, a partir de um território, e um território não é um espaço físico, é um espaço físico, é um espaço humano, é um espaço organizacional, é um espaço de interatividade, é um espaço de interatividade melhorada, penso eu, não sei se toda a gente, se o que eu disser está fora de jogo, não tem mal nenhum, mas se não estiver ajuda. O Presidente da Resende falou de uma mudança significativa na região, que estava por dias, estava-se a referir, obviamente, a novas facilidades de comunicação, estava-se a referir digamos, a canais de fibra óptica e à banda larga que eles permitem, e, portanto, obviamente, uma região com estas características é uma região que pode ter êxito desenvolvendo-se a partir dela própria, mas não virada para dentro. O melhor exemplo de uma estratégia de desenvolvimento a partir de dentro é, por exemplo, a estratégia da Flandres, da Holanda, que faz da força dos outros a sua força, porque preenche funções de ligação, de intermediação. Não fica a pensar em si própria, fica a pensar quando é que Portugal foi grande, quando é que Portugal teve a possibilidade de ter um fortíssimo protagonismo no mundo. Quando se desenvolveu a partir de dentro, mas não para dentro. Quando ligou a África com a Europa, quando ligou a Ásia com a Europa, quando ligou as Américas com a Europa. Portanto, o Douro Sul pode e deve ter uma estratégia de desenvolvimento a partir de dentro. Eu creio que é o que me dizem quando falam comigo ou com a minha equipa, é aquilo que nós sempre, digamos, procuramos fazer em termos teóricos e científicos, e creio que aqui nesta região, que tem força, tem todo o cabimento. Portanto, estratégia para o Douro Sul no quadro de um grande Douro que vale a pena como grande região portuguesa, em diálogo com muitas outras regiões. Não é possível um grande Douro sem diálogo com o Porto, não é possível um grande Douro sem diálogo com outras regiões de baixa densidade e aptidão e relevância no mundo rural como existem no nosso país. Não é possível um grande Douro sem partilhar o Douro com outros e, portanto, desse ponto de vista, creio que o desafio está colocado. A segunda nota da nossa estratégia é que o investimento e a atividade empresarial se faz com os que cá estão e não com os que hão de vir. É criticável, mas eu creio que é talvez a grande mudança que nós podemos ajudar a ter aqui para responder ao vosso desafio. Muitas regiões, como o Douro Sul, esperam por investimento estrangeiro e desesperam. Esperam por novos empresários, esperam por gente educada que vem com as teses de doutoramento fazer empresas nestas regiões. Não creio que isso aconteça. Aquilo que nós sentimos é que há nesta região força empresarial. Que há força empresarial naquilo em que a região tem capacidade para ser relevante. Há força empresarial associada ao granito, há força empresarial associada a várias áreas da agricultura e do agroalimentar, há força empresarial associada ao turismo, há força empresarial associada à cultura, ao património, à visitação. O Douro Sul não gosta disto, eu acho que gosta. Acho que o Douro Sul se revê na sua especialização e que acha que a sua especialização é inteligente, porque é portadora de futuro. Então o que é que nos faz falta?
Faz-nos falta um caminho rápido de melhoria disto tudo. Em vez de esperarmos por empresários que não vêm para cá, podemos montar programas de capacitação dos empresários que cá estão, que precisam de ser educados, que precisam de ganhar novas competências e que precisam de se associar. Portanto, esta região pode ter um claro desenvolvimento se tornar, deixem-me brincar um bocadinho, mais americana e menos europeia. O que é que ele está para ali a dizer? Estou a dizer uma coisa que é, os europeus gostam muito de apresentar o céu e alcançar uma parte boa da terra. Isto é, temos objetivos que não vamos alcançar, são de tal maneira importantes, de tal maneira perfeitos, que apenas nos vamos aproximar deles. Muitos programas europeus são desenhados assim. Aprendizagem ao longo da vida, economia baseada no conhecimento, estratégia de Lisboa, um conjunto de referenciais perfeitos que não vão ser alcançados, mas que são desejáveis. Grande parte das estratégias de ação norte-americanas são desenhadas por melhoria. Quando há um novo espaço, não é a melhor zona de localização industrial, é um Business Improvement Site, é um sítio para melhoria empresarial. Melhoria. Simples. Portanto, muito provavelmente, filosoficamente, isto é mais Parménides, não enlouqueci, um grande filósofo que dizia, deixemos de perfeições, melhoria todos os dias, Demócrito, ideais que temos que alcançar e que orientam a nossa vida. Portanto, tem na filosofia grega, tem na experiência das políticas públicas modernas de um e do outro lado do Atlântico, várias fontes de inspiração. Para esta região, o que parece é que está cá a força suficiente. O Presidente Moimenta empertigou-se na sua intervenção e disse coisas muito raras de ouvir em quem exerce atividade política, que tem orgulho e que não tem medo de ser chamado político. Eu não conheço suficientemente bem o Presidente da Câmara de Moimenta gostei da intervenção dele, mas não o conheço suficientemente bem para ir mais longe do que isto, mas creio que na intervenção dele estava uma coisa que é o Douro Sul não se sente diminuído. O Douro Sul não se sente uma bicicleta com 4 rodas, sente-se uma bicicleta com 2 rodas. O Douro Sul não sente que tem força para ter futuro. O que precisa é de um caminho que tenha sucesso, de um caminho que possa ser continuado. E, portanto, aquilo que nós insistimos no trabalho que estamos a fazer é que o desenvolvimento do Douro Sul é uma viagem programada, bem preparada e coletiva. Não é um somatório de viagens individuais. Não é o bem-estar de uma família em detrimento do bem-estar de muitas outras famílias. Não é 6 empresas de sucesso com 600 empresas condenadas a não progredirem. A estratégia do Douro Sul tem que ter uma estratégia coletiva, não coletivizada, uma estratégia coletiva, uma estratégia de coordenação, uma estratégia de partilha, em que o máximo número possível de protagonistas esteja envolvido. E que estejam envolvidos genuinamente, derrotando o individualismo português e mostrando que em Portugal, por cada 2 individualistas, pode haver 6 não individualistas. Isto é, há muito para fazer nesta região em associativismo. Porquê? Não há contradição nenhuma em eu ser um pouco mais individualista na ótica da produção e ser totalmente associativo do ponto de vista da distribuição. O que nós temos que ter a inteligência, smart specialization, smart growth, é ter aqui a inteligência de fazer das forças que temos, novas forças pela colaboração, pela cooperação. A empresa mais dinâmica do País Basco chama-se Corporación Cooperativa Mondragón. Mondragón é a Lijó, ou a Rezende, ou uma qualquer designação, onde havia muitas cooperativas que estavam a falir. Alguém sobre essas cooperativas fez uma sociedade anónima de natureza cooperativa, em que se integraram as cooperativas, não há distribuição de lucros, todos os lucros são reinvestidos em escolas para os trabalhadores, são reinvestidos em casas, são reinvestidos em investigação, são reinvestidos em novas empresas, e é uma empresa com 100 mil empregados, que já produz na China e com marcas relevantes, como uma que todos conhecem, passa a publicidade, que é a Fagor. Não há ninguém que não saiba o que é isso. E, portanto, não há razão nenhuma para o Douro Sul não fazer da sua estratégia uma estratégia de melhoria permanente da atividade empresarial, uma estratégia de capacitação e de aquisição de competências, em vez de uma estratégia de importação de empresários ou de estabelecimentos
que não teria grande sucesso. Ponto adicional na estratégia que corresponde à nossa visão: percebemos que a região acha que tem força na sua solidariedade, na sua vizinhança, no seu voluntariado. Conjunto das reuniões que fizemos, conjunto das pessoas que ouvimos, dizem que nesta região as pessoas acham que isso é forte, que as redes de vizinhos, que o voluntariado, que a interação, são coisas que são fortes. Então faça-se força na força. E use-se isso, não para garantir que o Estado português dá mais uns tostões ao Douro Sul, mas para garantir que o Douro Sul tem mais capacidade de gerar riqueza. Nós temos muita ideia de ver a coesão como uma coisa que é oferecida às sociedades, aos territórios menos desenvolvidos. Porque é que a coesão não há de ser uma coisa que o Douro Sul oferece para criar riqueza no Douro Sul? Se o Douro Sul for um território mais seguro, de maior solidariedade, onde ninguém é deixado ao abandono, onde as pessoas agem não apenas em função da sua vida profissional, mas também agem em função da sua cidadania. Isso é um espaço especialmente interessante para criar riqueza em certas atividades económicas e sociais. E o Douro Sul pode captá-las com toda a força. Elemento adicional, portanto, a ideia de que, como é que nós fazemos o futuro do Douro Sul? Temos dois pés, dois pilares. Um pilar é pessoas, organizações, cultura, capital social, interação, tudo aquilo que tem que ver com o lado humano e organizacional. O outro, o inescapável, o Douro, o património natural, o património religioso, a cultura, os recursos endógenos, a terra, o ar, a água. Nós temos isto. O que é estratégia? Porque o que nos pedem é que ajudemos a desenhar uma estratégia de desenvolvimento económico e social. Então é valor acrescentado. Não serve ao Douro Sul vender castanhas, cerejas, maçãs, granitos, olhares sobre o Douro por pouco dinheiro, pouco transformado, com pouco valor. A grande estratégia tem que ser uma estratégia de criar valor acrescentado sobre estas coisas. Não interessa, eu vou-vos dar talvez o exemplo mais claro, não é? Uma coisa que o Presidente Rezende também gosta e outros, não é? Um iPad. Podia ser um iPhone ou outra coisa qualquer. O preço de venda nos Estados Unidos é $499. Isto é tudo, faz parte daqueles produtos que agora vêm com atenção, é fabricado na China, concebido no outro lado qualquer. Este é concebido nos Estados Unidos, fabricado na China. $499. A China vende por 135. Portanto, sai da China, $135. A Apple fica com a diferença entre os 135 e os 499. A China, para vender aos Estados Unidos, a Apple nos Estados Unidos, por 135, importa 118. Da Coreia, os ecrãs, para o dedo, aqueles em que o dedo passa e não se sente, não é? Aquilo que toda a gente gosta de fazer, não é? Que brilham, que se vê bem, da Coreia. O peso, ai que fininho, e tanta coisa que leva. Discos rígidos, flash memories leves, Taiwan. Há 25 anos alguém em Taiwan decidiu que o mundo ia querer discos rígidos, finos e leves, e com forte desempenho. Teve razão e ganharam rios de dinheiro. E depois do Japão, o diálogo entre o hardware e o software. Coisas que não são imediatas, não é o software que vem de interface com o utilizador, é o software que permite que exista essa interface. Tudo isso custa $118. Portanto, num iPad que se vende por $500, a China fica com 17. Muito pouco. Não interessa vender muito. Interessa vender com muito valor acrescentado. Não interessa exportar com pouco valor acrescentado. Interessa exportar com muito valor acrescentado. Não interessa vender muita maçã. Interessa vender maçã em condições que permitam a sustentação de muitos empregos. E, portanto, essa deve ser a estratégia do Douro Sul. Até porque o Douro Sul tem a vantagem, como todas as regiões que ficaram para trás ou que foram maltratadas em certas decisões centralizadas,
tem a vantagem efetiva de, em certas áreas, poder dar 2 passos de uma só vez. Aquilo que o Presidente Rezende dizia, havendo uma infraestrutura de comunicação de elevado desempenho, não é? Em que podem passar muitos bits em frações de segundo. Havendo isso, o que é que trava, quem é que impede o Douro Sul de ser um dos mais modernos espaços de organização pública no país? Só a incapacidade dos Presidentes de Câmara e das suas organizações, ou os pequenos poderes, ou as pequenas rivalidades. Não há razão nenhuma para o Douro Sul não construir uma das mais modernas formas de gestão autárquica. E se a construir, é um espaço atrativo, é um espaço em desenvolvimento, é um espaço com futuro. E, portanto, eu terminaria com a ideia que é um pouco esta. A situação do país é dramática. Não há verdadeiramente em curso 2 ou 3 projetos nacionais em que todos participemos sem saber de que partido somos ou se temos partido, apenas sabendo que está em jogo o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, e por isso nos dedicamos a esses projetos de alma e coração. Não há um único projeto nacional em curso. Há uma fragmentação colossal da sociedade, há um definhamento imenso da economia e há, portanto, uma situação de total atrapalhação das instituições portuguesas. Isso é bastante negativo. Por outro lado, não temos a garantia de que já fizemos o ajustamento que devíamos fazer. E, portanto, não estamos ainda a recuperar. E estamos com ideias um pouco tontas sobre o ajustamento, não é? Há quem diga que o ajustamento deve ser prolongado no tempo. Precisamos de mais tempo. É a mesma coisa que dizer a um cirurgião que está a fazer uma intervenção cirúrgica para remover um quisto maligno que não faça a intervenção em 6 horas, que a faça em 3 dias. Não faz rigorosamente sentido nenhum. Nós não precisamos de mais tempo para o ajustamento. Nós precisamos de fazer o ajustamento todo que temos que fazer para podermos fazer a recuperação. Confundir ajustamento com recuperação é profundamente errado. Nós temos que cortar o mal pela raiz e depois vamos recuperar, e quanto melhor cortarmos o mal, mais recuperamos. Nesta situação, o que é a estratégia do Douro Sul? Na minha opinião, e tentando dar-vos voz numa lógica mais nacional, para além do meu trabalho profissional, a ideia é, eu não tenho um segundo de hesitação sobre o futuro desta região, e não é para ser simpático. Aqui, falando com as pessoas, tomando nota do que estão a fazer, procurando ver sem batota o que tem valor, não se pode deixar de ter confiança no futuro. Esta região tem futuro. Tem o futuro de uma região onde vivem 100 mil pessoas. Tem o futuro de uma região que pode contribuir para um Douro e para um grande Douro. A Alemanha teve sucesso num projeto de Grande Alemanha. O projeto de Grande Douro não tem que imitar o projeto da Grande Alemanha, mas tem que ter tanta ambição como o projeto da Grande Alemanha. Porquê é que nós não podemos ser ambiciosos com o Douro? Porquê é que não podemos ser ambiciosos com o Tejo? Porquê é que os nossos 2 grandes rios hão de ser espaços de divisão e não espaços de união? Porquê é que não hão de ser os nossos 2 grandes corredores de desenvolvimento? Porquê é que nós sonhamos com corredores de desenvolvimento como a autoestrada entre Sines e Beja, ou com um aeroporto que não transporta ninguém, e não sonhamos com corredores de desenvolvimento que já estão feitos, que nos são oferecidos e que têm enorme qualidade, como é Douro e Tejo? Mistérios. Mas no contexto da confiança, eu acho que quer os que aqui estão, quer os que aqui vivem, quer os que aqui se sentem atrapalhados, como em todo o Portugal e em toda a Europa, nós podemos ter confiança. Como é que podemos dar vida a essa confiança? E é a minha mensagem final. Basicamente, inventando, reinventando, inovando, não teimando no que está derrotado, teimando naquilo que pode trazer futuro. Primeira nota. Douro Sul, terra que estuda, aprende, investiga, transforma a informação em conhecimento, que transforma essa educação em ação. Ninguém impede o Douro Sul de ser excelente em matéria de educação. Ninguém. Mais, se nos libertarmos um pouco, falando agora para professores e gente envolvida no sistema educativo, se nos libertarmos um pouco de uma rua agradável, exceto naquele quarteirão, que é a Avenida 5 de Outubro, se nos libertarmos um pouco da 5 de Outubro, toda a gente sabe o que é que eu estou a dizer, dos seus programas, das suas ideias, num conjunto de coisas
que derrotaram Portugal na qualidade do sistema educativo. Portugal fez muito bem a democratização do ensino, fez muito mal a qualificação do ensino. Sou professor universitário há 41 anos, sou professor catedrático, sei do que estou a falar. Muitos dos meus alunos são professores do secundário. Eu conheço bastante bem a realidade do secundário e sempre achei que a tarefa mais nobre em matéria educativa é que tem que ver com as crianças que têm 6, 7, 8, 9, 10 anos. Pensando o nosso Portugal dessa matéria, é uma questão de vontade, é uma questão de inteligência, está ao alcance de todos. Portanto, estratégia do Douro Sul para poder fazer desenvolvimento económico e social com aquilo que é verdadeiramente o grande recurso do desenvolvimento económico e social, que são pessoas educadas, pessoas portadoras de competências, não pessoas portadoras de certificados. É preciso ter a coragem de fazer essa reforma colossal no nosso país. Não é pelo nosso Parlamento dizer que um aglomerado de 9 mil pessoas é uma cidade, que nós temos uma cidade, e não é por sermos portadores de um certificado que somos competentes. Se tivermos um certificado e não sabermos a diferença entre primeira e segunda derivada, nós não somos competentes. Não há volta a dar. Se tivermos um certificado e não soubermos falar inglês, nós não somos competentes. Não há volta a dar. Se tivermos um certificado e não soubermos utilizar uma folha de cálculo, não somos competentes. Não há volta a dar. Não há volta a dar. Não há mais nada a fazer, a não ser saber a diferença entre primeira e segunda derivada, saber falar inglês e saber utilizar uma folha de cálculo. E assim por diante. E, portanto, como é que nós podíamos fazer isto aqui? Agarrando a experiência, a capacidade dos autarcas, do poder local, dos cidadãos e criando escolas e não repartições públicas. Escolas, comunidades educativas, comunidades de professores, alunos e outros técnicos que fazem aquilo que é mais importante e mais raro no mundo, que é educar pessoas e dar-lhes competências. Isto não custa muito dinheiro. Isto custa inteligência, sabedoria, capacidade e coragem. Não há razão nenhuma para a estratégia do Douro Sul não ter isto como seu ponto de partida. Nós gostaríamos muito que esta ideia pudesse ser validada, até porque a experiência com que nós contactamos, há muitas coisas que esta região fez que vão nesta direção, apenas precisam de ser potenciadas. Em segundo lugar, acho que a questão-chave é um grande equilíbrio, é passar de um certo folclore da ecologia para a realidade da ecologia, que é seres humanos e organizações humanas e sociais que respeitam o ambiente e que o sabem valorizar e conservar. Isso é crucialíssimo nesta região e há todas as condições para isto correr bem. Em terceiro lugar, a ideia de que inovação é inovação, não é uma cerimónia pomposa numa sala, num grande centro urbano. Inovação é inovação e inovação será aquilo que esta região fizer com a banda larga, será aquilo que esta região fizer com o seu granito, com as suas cerejas, com a sua maçã e com as coisas que se seguem a tudo isso, com o seu vinho. Não há que ter outra atitude que não seja de confiança. Os afluentes do Douro são conhecidos em grande parte pela capacidade que o Ricardo há bocado evocava da notoriedade de coisas feitas nesta região e que são diretamente transacionáveis. Esta região tem uma experiência que outras regiões do país não têm, que é sabe bem a diferença entre o que é um produto transacionável e um produto que não é transacionável. Tudo o que aqui se fez de bom é transacionável. Há pessoas em qualquer parte do mundo que querem aquilo que aqui se faz de bom. Mas há outras coisas que aqui se fazem que não são tão boas e que não têm tanta procura. E, portanto, tal como é preciso fazer uma pequena revolução na educação, eu acho que é preciso fazer uma pequena revolução do ponto de vista da atividade económica. O que é que tem faltado a regiões como o Douro Sul? Conhecimento da procura, proximidade da procura. A ideia de que a economia começa e acaba nos recursos. A economia começa e acaba na procura. Não basta ter, digamos, matérias-primas, não basta ter recursos, não basta ter produtos. É, obviamente, importantíssimo ter procuras identificadas e saber-lhes responder. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista da atividade económica, nós temos que construir sobre a plataforma das pessoas, da organização, da educação, das competências
E sobre a plataforma do património natural, histórico e cultural, essas são as duas plataformas da região, é o que define uma região, um território com pessoas, as pessoas com aquele território, nascidas e criadas naquele território ou tendo adotado aquele território a certa altura da sua vida. Isto precisa de ser unido em torno de quê? Como dizia o professor Paulo Madruga de manhã, tem que ser posto em movimento, tem que ser catalisado. Com que objetivo? Desenvolver produtos, bens e serviços que satisfaçam procuras que foram identificadas com valor acrescentado. Não é vender em quantidade, é vender em qualidade. E é vender a quem pode remunerar o esforço de fazer coisas de grande qualidade, de fazer coisas diferenciadas, de fazer coisas inovadoras. É assim no turismo. O turismo é aqui absolutamente transversal. Uma região com estas características é uma região turística. Portugal tem, do turismo que se pode desenvolver nestes espaços, 0,5% do turismo que se desenvolve na Europa. Não há razão nenhuma para Portugal não ter à volta de 3%. E para Portugal ter à volta de 3%, são territórios como o Minho, como o Douro, como o encontro do Alentejo com o Algarve e como os territórios em torno do Tejo, que são os essenciais. Podemos multiplicar por 6 o que temos atualmente. E se multiplicarmos por 6, não há nada do outro mundo. E se multiplicarmos por 6, multiplicamos aqui, neste projeto de Douro, necessariamente por 7 ou por 8. É suficientemente forte para valer a pena. Atenção à massa crítica. O Porto, e bem, está a fazer um desenvolvimento em torno, digamos, do seu projeto de terminal de cruzeiros, que já está em marcha, no Porto de Leixões. Lisboa, mais silenciosamente, há muito tempo que está nesse processo. O Porto, orgulhoso do que está a fazer e com razão para isso, espera vir a alcançar, dentro de 2 anos, mais de 100 mil turistas de cruzeiros. Lisboa tem 600 mil e já é um dos 5 principais destinos europeus. A diferença entre Porto e Lisboa é muito menor do que esta diferença. Portanto, significa que o Porto vai ter sucesso e significa que Lisboa vai continuar a ter sucesso. E que ambos se vão ajudar mutuamente. Porque o sucesso de Lisboa ajuda ao sucesso do Porto e o sucesso do Porto ajuda ao sucesso de Lisboa. Mas, obviamente, que pensando isto, nós depois temos aquela interrogação que todos têm, que me disseram muitas vezes, que é quanto mais barcos no Douro, melhor, mas barcos com valor acrescentado. Barcos que parem e não barcos que passem. Ninguém quer ver barcos passar. Mas para os barcos pararem e para os barcos trazerem valor acrescentado, é preciso que o Douro Sul saiba quem vem nos barcos. O que quer quem vem nos barcos. É preciso que saiba como é que eles param. O que é que se tem que negociar, o que é que se tem que contratar, que contrapartidas. E, portanto, creio que mais convincente não se pode ser do ponto de vista de dizer pensemos em grande, não do ponto de vista da arrogância ou do ponto de vista de qualquer exagero conceptual, pensemos em grande porque não podemos pensar em pequeno a partir do território que temos aqui. Pensar pequeno este território é quase criminoso, é desvalorizá-lo dramaticamente. E o mundo mudou. O Brasil, nos últimos 10 anos, construiu uma classe média com 35 milhões de pessoas com mais poder de compra do que a classe média portuguesa, que não é nada daquilo que vem nos jornais. Também não tenho tempo, mas atenção às ideias rápidas sobre a desgraça portuguesa, que não é tão desgraçada, felizmente para nós, como se diz. Não é? Só a Suécia é que fez melhor do que Portugal em ritmo de crescimento das exportações depois do colapso de 2008 no comércio internacional. Portanto, calma com aquelas coisas que se dizem apressadamente que Portugal está tudo mal. Em Portugal estão muitas coisas mal, mas há coisas que estão, felizmente, a correr bem. Não sei se feliz ou infelizmente, são aquelas que derivam mais da sociedade civil do que das políticas públicas. Mas, portanto, este aspecto é um aspecto que eu acho que é absolutamente decisivo. O que é preciso? Que o Douro Sul se projete no exterior. Que o Douro Sul seja capaz de construir uma estratégia que lhe permita ajudar a criar esse tal grande Douro, mais do que o Douro Grande, e que consiga ajudar Portugal a sair da crise, que seja um exemplo para aquilo que a Europa tem que fazer de novo posicionamento no mundo e, portanto, tem que ser um Douro Sul na globalização.
Um Dorsul que presta atenção a essa classe média brasileira. Um Dorsul que presta atenção à classe média na Indonésia. Um Dorsul que presta atenção aos seus concorrentes espalhados por todo o mundo. Um Dorsul que presta atenção àquilo que é o papel da gastronomia, àquilo que é o papel do vinho, àquilo que é o papel do turismo baseado numa civilização, que é aquilo que aqui se tem para oferecer e que tem muito mais valor do que o turismo oferecido com base num edifício ou num mero recurso natural, não numa civilização que se fez sobre um património natural. E, portanto, este aspecto penso que está adquirido. A economia começa no mercado, o mercado não é o Dorsul. O Dorsul não produz para o Dorsul, não produz apenas para o mercado doméstico português, não produz sequer para o mercado interno europeu, produz para o mercado mundial, do ponto de vista do turismo, do ponto de vista do vinho e, desejavelmente, do ponto de vista de muitas outras coisas. O que é que faz falta? Cadeias de abastecimento, cadeias de distribuição, cadeias de valor, empresas, protagonistas e iniciativas. Nota final. Nada disto acontece sem governo. E, portanto, voltamos ao princípio da manhã, precisamos de um governo para isto. A intermunicipalidade, nos seus traços positivos, já se esgotou em Portugal, como sabem. A intermunicipalidade nasceu para objetivos específicos e foi desenvolvida numa lógica de cooperação entre municípios. Há um balanço positivo dessa intermunicipalidade. Em alguns sítios não correu muito bem, na maior parte dos sítios correu razoavelmente bem, noutros sítios correu mesmo muito bem. Mas está esgotado. O que é preciso agora é uma coisa que podemos chamar transmunicipalidade, isto é criar é encontrar o tal missing link, não é? Há uma coisa que falta em Portugal, comparando com qualquer outro país europeu, que é um nível de governo entre o Estado Central e o município. E, portanto, como é que esse nível de governo pode ser alcançado? Mais uma vez, com base na vossa experiência e na vossa capacidade, que é montar um modelo de governo que nasce da base municipal, mas na prática tem a coragem, a inteligência e a capacidade de definir o que se decide e faz à escala supramunicipal e o que se define e faz à escala municipal. Os presidentes de Câmara, os municípios, têm que saber perder poder a favor de uma instituição supramunicipal para ganharem poder na sua esfera municipal. É um esforço de inteligência, é um esforço de organização e é um esforço em que o quadro coletivo supramunicipal tem muito para dar ao quadro municipal, do ponto de vista da organização, do ponto de vista da eficiência, do ponto de vista da massa crítica. E com mais eficiência, mais organização e mais massa crítica, eu sou mais livre. Sou mais livre na gestão do meu próprio município. E, portanto, é um mero exercício de inteligência e eu creio que esta estratégia terá que dar uma grande importância a estes temas. Procurei não ser falar muito alto, nem ser muito comunicativo, embora tenha falado com uma proporção de coração e uma proporção de razão que eu acho certas. Basicamente porque nós não vamos lá aos gritos, não vamos lá com palmas, não vamos lá com entusiasmos de curto prazo. Nós vamos lá com uma grande determinação de longo prazo, baseada na nossa inteligência e nos nossos valores. Esta região tem tudo para ser um exemplo para o nosso país e eu creio que o facto de, na vossa diversidade, haver já o grau de colaboração que existe, nos vai permitir, na sequência destes trabalhos, chegar a um bom documento, não para pôr numa biblioteca, mas para ser discutido, lido, corrigido, utilizado como um guia efetivo para uma região de espinha direita que acredita em si própria e constrói um futuro baseado na sua confiança nos seus valores, sem arrogâncias, com humildade, projetada na globalização, mas, digamos, orgulhosa daquilo que é, orgulhosa dos seus recursos e absolutamente determinada a capacitar as pessoas, as organizações, para porem valor acrescentado em recursos absolutamente diferenciados que têm. É tão simples quanto isso e tão difícil. E terminava agradecendo mais uma vez a oportunidade que me dão de, junto de vós, sem deixar de ser o que sou, alguém que nasceu há 62 anos no coração de Lisboa, que já não é lisboeta há muito tempo porque já nem sequer é português, já é mais europeu
e não apenas português, e também já é um bocadinho habitante do planeta Terra, que é isso que nós todos somos. Ninguém aqui verdadeiramente é só do Douro Sul, ou é só de Lamego, ou é só de Rezende, ou é só de Sinfãs. Somos todos do território onde vivemos, do país que nos acolhe, do bloco supranacional a que pertencemos e do planeta onde estamos. E, portanto, também agradecer o facto de me deixarem entrar, de valorizarem o meu trabalho profissional e de me darem a oportunidade de, como profissional que prezo muito o meu trabalho, poder ser útil aquilo para que serve a ciência económica e financeira, que é tornar as pessoas mais felizes, mais independentes e com um futuro melhor e não escravizá-las a números, não é? Como se diz. E, portanto, o papel dos economistas não é esse, o papel dos economistas, como o dos bons profissionais, é ajudarem as pessoas a viver melhor. É isso que eu procuro fazer ao longo já de uma carreira longa e, portanto, dizer-vos que este trabalho aqui para o Douro Sul não é um trabalho qualquer, é um trabalho que nós vemos com muito valor e, sinceramente, aquilo que há a dizer, desapaixonadamente, sem gritos, sem propagandas, sem outras coisas que não sejam a força da inteligência e da capacidade que todos temos. Esta região tem futuro, o nosso país tem futuro, assim nós saibamos assumir neste tempo de atrapalhação e neste tempo de dificuldade a coragem de estarmos de pé, estarmos direitos e termos essa ousadia de termos 3 ideias, 4 ideias pelas quais vale a pena batalhar, pelas quais vale a pena teimar, pelas quais vale a pena ser corajoso em enfrentar adversidades. É aquilo que nós temos na mão, é aquilo que eu creio que esta região merece e é o desafio que nós vamos seguramente conseguir ultrapassar. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu não tinha pensado dizer mais nada, mas também não vou impor, mas é só uma nota, porque me pareceu muito importante, até pela reação do conjunto das pessoas que estão nesta conferência, a ligação entre este presente dificílimo em que nos encontramos e o que estivemos aqui a falar e que estamos aqui a falar, que é uma coisa para lá da crise, não é? Só faz sentido dizer o que eu disse, partindo do princípio que nós vamos superar esta crise e que sabemos como superá-la. O tema da conferência não é como é que superamos esta crise. O tema desta conferência é como é que nos comportamos desde já num contexto de superação dos vários problemas. Um deles foi aquele que evocou. Eu só gostava de dizer uma coisa que é basicamente esta. Em primeiro lugar, não há razão nenhuma para nos deixarmos dominar pela crise. Isto é, não é por falarmos muito sobre a crise que ela é maior ou pior. E quanto mais vezes falarmos, eu tenho um princípio que é, se perco um cartão, se me roubam a carteira, se eu faço uma asneira, procuro apenas pensar uma vez sobre isso, porque cada vez que pensa mais é mais uma vez que isso me acontece, não é? Se me roubam a carteira e eu penso 20 vezes sobre a carteira, roubaram uma carteira 20 vezes, portanto mais vale a pena pensar só uma vez. E portanto, sobre as más notícias, tomamos nota, está tomado nota, escusamos de estar sempre a falar sobre elas. Ora, é muito importante que os portugueses não se deixem vencer por esta dificílima situação, que não percam consciência das dificuldades da crise, mas que atuem positivamente naquilo que é a criação do seu futuro. E, portanto, na sala há seguramente pessoas como eu que têm uma neta que entrou este ano, ou um neto que entrou este ano para o primeiro ano de escolaridade.
Eu não posso criticar este Governo, que é o que temos, como critico num conjunto de medidas, já direi uma, sem pensar também, diferentemente disso, que quero que a minha neta tenha acesso aos melhores professores, à melhor educação possível. São duas coisas completamente diferentes. E, portanto, não há contradição nenhuma entre queremos desenvolver o Douro Sul e desenvolver o nosso país, num horizonte de 15, 20, 30 anos, e querermos passar por esta crise. Sobre esta crise vou só dar um exemplo. Qual é o problema que nós temos? Se Portugal fosse o tamanho do Brasil e o Brasil o tamanho de Portugal, a sábia nota do Presidente Lula era ainda mais importante. Mas como Portugal é pequenino, a procura interna dos portugueses não é suficiente para a nossa ambição. E, portanto, nós temos que fazer mais coisas. Por exemplo, temos que poupar. A nossa independência económica depende da nossa capacidade de poupar. Até porque se deram por isso o novo quadro de maior responsabilidade microeconómica da banca obriga a fazer menos crédito com os mesmos recursos. E, portanto, por isso é que é incompreensível que no conjunto das medidas de consolidação orçamental não esteja a redução da taxa de tributação autónoma sobre os depósitos a prazo. O que tem estado mal nas medidas tomadas não é haver medidas de austeridade ou medidas de consolidação orçamental que são absolutamente necessárias, é não haver medidas de acompanhamento dessas medidas de austeridade que permitam às famílias, às empresas pequenas, médias, grandes, às famílias com mais poder de compra, com menos poder de compra, poderem digerir essas medidas de consolidação e poderem ter comportamentos positivos e não entrarem em círculos viciosos de definhamento. E, portanto, é completamente diferente uma família consumir menos porque poupou mais ou consumir menos porque lhe retiraram o rendimento, embora a despesa de consumo seja a mesma. Se consumir menos porque poupou mais, está orgulhosa da sua poupança e está numa lógica de processo de reestruturação positiva da economia portuguesa, porque está a ajudar ainda mais a que haja investimento financiado pela banca para que pequenas e médias empresas possam lançar-se em novos projetos. Se estiver a consumir menos porque não a deixam consumir porque lhe cobraram mais impostos, ela está triste, amargurada e em construção negativa. Segundo ponto, não há crescimento e emprego sem investimento. Como as funções do Estado são, e bem, funções que têm que se concentrar na saúde, na educação, na sustentabilidade ambiental e não na dinamização direta do crescimento económico, nós não vamos sair desta crise com investimento público. Vamos sair desta crise com investimento privado. E, portanto, temos duas soluções. Ou deixamos entrar, a propósito do investimento privado, tudo e mais alguma coisa, ou temos juízo, bom senso e decisões criteriosas e temos a coragem de derrotar o populismo e, digamos, outras expressões políticas de desespero e fazemos uma diferença entre a riqueza apropriada pelos proprietários da empresa e a riqueza apropriada pela empresa. Se nós tributarmos da mesma maneira aquilo que é a riqueza distribuída individualmente e aquilo que é a rendibilidade das empresas, nós destruímos a capacidade de investir em Portugal e destruímos a base económica da nossa economia. Portanto, temos de ter a coragem de tratar bem a riqueza que é apropriada pelas empresas para investir, para criar empregos, para aumentar a produtividade e não a tratar da mesma maneira do que tratamos a riqueza que foi apropriada por aqueles que são acionistas ou proprietários da empresa. Isto é fácil de perceber e é decisivo. Nós não podemos estimular o investimento privado sem criar soluções de facilidade à vida das empresas. Por isso é que se devia estar a tomar medidas de incentivo, simplificação às pequenas empresas para que tenham a vida facilitada. Se todas as pequenas empresas e microempresas tivessem um regime fiscal simplificado, todas pagavam impostos, havia mais receita fiscal e a vida era melhor para todos. Portanto, há muitas medidas que nós podemos tomar, mas o tema hoje aqui não é o tema do curto prazo. O tema hoje aqui é o tema do que é que esta região deve fazer desde já a favor das pessoas que, digamos, têm agora 5, 6, 7 anos. Uma estratégia é uma estratégia para aqueles que são ou nossos filhos ou nossos netos, não é para nós. E, portanto, desse ponto de vista, quanto mais difícil é a situação, mais importante é nós termos uma estratégia a longo prazo. O mundo está, e Portugal está, a Europa está na situação em que está, porque tendo
criado um mundo económico, hoje o mundo é global, portanto nós alargamos drasticamente o horizonte da nossa função económica. O que é que nós fizemos com os nossos prazos de decisão? Tomamos decisão à hora, ao minuto, ao dia, ao mês no máximo. Ora, para um mundo maior, a decisão tinha que ser mais estratégica, de mais longo prazo. E nós, mundo económico maior, global, decisão ao minuto, ao mês, o que é que podia dar? A imensa atrapalhada em que nos colocamos. E, portanto, era um pouco a nota que eu gostava de deixar. Não estou a diminuir nada das suas preocupações, e acho que foi muito bom tê-las colocado, mas hoje aqui a nossa preocupação era o que é que queremos, o que é que podemos alcançar para que esta região seja uma região mais desenvolvida, para que esta região dê um contributo a que Portugal esteja melhor e para que esta região dê um contributo para que tenha um futuro de desenvolvimento e não um futuro de definhamento. É isso que verdadeiramente nos preocupa e, obviamente, será facilitado se tivermos melhores medidas de curto prazo, se tivermos melhor governação nos próximos meses e nos próximos anos, sem dúvida. Mas o contributo que podemos dar aqui a propósito deste tema é tomar boas decisões a favor do futuro a médio prazo desta região.